Meu nome é Vanessa. Desde nova, aprendi a me virar sozinha, sem depender de ninguém. A vida nem sempre foi fácil, mas encontrei maneiras de garantir meu sustento. E com o tempo, parei de me importar com os olhares julgadores. Clientes vêm e vão, e eu sempre mantive uma regra simples: nunca me apegar, nunca perguntar demais. Mas naquela noite, algo dentro de mim sussurrava que eu deveria ter recusado aquele encontro. O convite veio de um cliente misterioso. Ele foi insistente. Disse que pagaria bem, que tudo o que eu precisava fazer era ir até um motel afastado, fora da cidade. Conhecia o lugar de nome, um daqueles que você escuta boatos, mas nunca leva a sério. Falavam de desaparecimentos, de gente que entrava ali e nunca mais era vista. Pura superstição, pensei. Mas quando cheguei, percebi que talvez as histórias tivessem um fundo de verdade. A fachada do motel era descuidada, a pintura descascando como pele velha. O letreiro piscava com uma luz fraca e irritante, e havia uma sensação de abandono impregnada no ar. Entrei no quarto indicado, tentando ignorar o frio que percorreu minha espinha ao cruzar a porta. O lugar era comum, velho, mas limpo o suficiente. Havia um cheiro estranho, algo abafado, como madeira molhada e perfume barato misturado ao tempo. Me joguei na cama para esperar o cliente, mas algo me chamou a atenção no criado mudo. Um caderno desgastado, o couro da capa rachado, as páginas amareladas pelo tempo. Peguei o diário sem pensar, a curiosidade me puxando como um imã. Folheei as primeiras páginas e o nome dela saltou diante dos meus olhos. Isabela. Ela escrevia com desespero. Falava sobre um homem que a prometeu o mundo, que a trouxe até aquele mesmo quarto e depois desapareceu. Contava sobre noites em que ouvia sussurros, sobre a sensação de estar sendo observada, mesmo quando estava sozinha. Meu estômago se revirou, mas continuei lendo. As palavras começavam a ficar trêmulas, desorganizadas. Ela falava sobre rituais, sobre um espelho que não refletia apenas sua imagem, mas algo a mais. Levantei os olhos e encarei o espelho no canto do quarto. Ele parecia antigo, sua moldura escura entalhada com desenhos que eu não reconhecia. Por um segundo, tive a impressão de que meu reflexo piscou um instante depois de mim. Um arrepio subiu pela minha nuca. Soltei o diário sobre a cama e respirei fundo. Foi quando escutei um som seco, como madeira rangendo sob um peso invisível. Meu coração martelava no peito. Olhei ao redor, tentando me convencer de que era coisa da minha cabeça. Mas então, a lâmpada piscou. O ar ficou pesado, denso, como se alguém estivesse ali comigo. Meu reflexo no espelho parecia diferente, distante. De repente, um sussurro preencheu o quarto. Ele me prometeu liberdade. O medo se enraizou dentro de mim, e eu soube, tarde demais, que algo naquele lugar estava profundamente errado. Minhas mãos tremiam quando voltei a folhear o diário. O nome Isabela parecia pulsar nas páginas, como se estivesse implorando para ser lido. Eu queria largar aquele caderno, deixar para lá e sair dali o mais rápido possível. Mas algo me puxava, como se houvesse um segredo enterrado que precisava ser desenterrado. Os escritos dela começavam a se tornar confusos, como se estivesse perdendo a sanidade enquanto escrevia. Isabela falava sobre um homem sedutor, alguém que lhe prometeu uma nova vida, um recomeço. Mas assim que entrou naquele quarto, tudo mudou. Ele me disse que voltaria logo, mas nunca voltou. E então, as noites começaram a falar comigo. Meu peito apertou ao ler essas palavras. O diário relatava como, nas primeiras noites, Isabela sentiu uma presença. Pequenos ruídos, objetos que pareciam estar em lugares diferentes dos quais ela lembrava. Mas então vieram os sussurros, vozes vindas de dentro do espelho. Palavras incompreensíveis, como se alguém tentasse falar com ela, mas de um lugar distante, submerso. Eu encarei o espelho no canto do quarto e um frio percorreu minha espinha.
O vidro refletia meu rosto, mas havia algo errado. Me aproximei devagar, sentindo a pele arrepiar a cada passo. Meus próprios olhos pareciam mais fundos, mais escuros, e por um segundo jurei ver um movimento ao fundo, como se algo estivesse ali atrás de mim. Voltei ao diário com o coração acelerado. As palavras agora eram desesperadas. Isabela dizia que tentou ir embora, mas a porta do quarto não abria. Ligou para a recepção, mas ninguém atendeu. O tempo começou a passar de um jeito estranho, e ela já não sabia mais se estava ali há dias ou apenas algumas horas. Foi quando encontrou o ritual. Ela o descreveu com detalhes. Velas, palavras antigas, símbolos riscados na madeira do chão. Segundo Isabela, o espelho era a chave. Algo estava preso ali dentro, algo que precisava ser libertado, ou então tomaria a sua alma. Meu peito se apertou. Aquilo tudo parecia insano, mas então senti um arrepio violento e um som baixo, quase imperceptível, preencheu o quarto. Um sussurro vindo de trás de mim. Fechei o diário e fiquei paralisada. Eu não queria olhar no espelho de novo, mas meus olhos se moveram por vontade própria, e eu vi, por trás do meu reflexo no fundo do vidro, uma sombra distorcida me observava. Um arrepio percorreu cada centímetro do meu corpo. Me afastei, tentando respirar, tentando entender o que estava acontecendo. Mas então, no silêncio do quarto, ouvi uma risada baixa. Não minha, era dela. Eu não sabia o que era pior, a presença que se escondia no espelho ou o fato de que, naquele momento, a porta do quarto estava trancada. Meus dedos apertaram o diário com força, enquanto minha mente tentava processar o que acabaram de ver. O reflexo no espelho não era só um truque de luz. Algo estava lá dentro, algo que me observava. Meu coração martelava dentro do peito, e o ar do quarto parecia mais pesado. Eu precisava sair dali. Corri até a porta e girei a maçaneta, mas ela não se moveu. Tentei puxar com força, mas nada. A chave que eu tinha deixado na mesa desapareceu. O desespero cresceu no meu peito e um pensamento terrível me atingiu. Isabela passou por isso. Ela tentou sair e não conseguiu. E agora eu estava presa da mesma forma. Me virei devagar para encarar o espelho. As trincas no vidro pareciam se espalhar como veias escuras, pulsando. O diário em minhas mãos pesava como chumbo. Eu sabia o que precisava fazer. O ritual. Me abaixei ao lado da cama, jogando o diário aberto no chão. Corri até a gaveta do criado mudo e encontrei velas pequenas e gastas, exatamente como Isabela descreveu, como se alguém já soubesse que eu precisaria delas. Com os dedos trêmulos, risquei os símbolos descritos no diário no chão de madeira, usando a chave do quarto, que de repente estava ali de novo, ao lado da cama. Meu corpo inteiro arrepiou. Acendi as velas. O ar ficou mais denso, como se algo invisível estivesse se aproximando. A primeira palavra do ritual escapou dos meus lábios hesitantes. Era um idioma que eu não reconhecia, mas cada sílaba parecia viva, vibrante, como se ecoasse além do quarto. O espelho começou a vibrar. As rachaduras se expandiram. O vidro pulsava como se estivesse respirando. O sussurro que antes era baixo se transformou em um murmúrio coletivo. Não era apenas uma voz, eram várias. A vela mais próxima apagou sozinha. O chão sob mim tremeu levemente e um frio cortante percorreu o quarto. Meu corpo congelou quando vi a sombra dentro do espelho se mover. Ela se aproximava. O diário de Isabela descrevia esse momento. O ritual deveria libertar as almas presas ali dentro. Mas, e se não fosse só isso? E se, ao invés de libertá-las, eu estivesse abrindo uma porta? Meu instinto gritava para que eu parasse. Mas era tarde demais. O espelho explodiu. Um vento gélido me atingiu, me lançando contra a cama. Cacos de vidro voaram por todos os lados, mas nenhum me cortou. O quarto inteiro pareceu tremer por um instante, como se algo estivesse atravessando, movendo-se pelo espaço. E então,
Silêncio. A lâmpada piscou uma última vez antes de queimar, e a porta se abriu sozinha. Minhas pernas estavam fracas, mas eu consegui me levantar. Respirei fundo e corri para fora. Eu estava livre, mas sabia no fundo da alma que aquilo ainda não havia acabado. A brisa da noite bateu contra meu rosto quando finalmente deixei o motel para trás. Meu corpo tremia, minha mente ainda processava tudo o que tinha acontecido. O diário, o espelho, a sombra dentro dele. Nada daquilo deveria ser real. Mas era. Dirigi para casa com as mãos suando no volante, olhando pelo retrovisor mais vezes do que o normal. Cada reflexo me fazia estremecer, como se algo ainda estivesse ali, apenas esperando o momento certo para se mostrar de novo. O peso no meu peito não diminuía. Ao chegar no meu apartamento, tranquei a porta e fui direto para o banheiro. Precisava ver meu próprio rosto, precisava me convencer de que ainda era eu, que não havia trazido nada comigo. A luz fluorescente piscou quando a liguei. Meu reflexo me encarava. O mesmo rosto, os mesmos olhos cansados. Mas então percebi. Meus olhos estavam mais escuros do que o normal. Como se a sombra que eu vi no espelho do motel tivesse deixado uma marca em mim. Respirei fundo, ignorando o medo que subia pela minha garganta, e lavei o rosto com água fria. Quando olhei novamente por um instante, meu reflexo não se moveu junto comigo. Recuei, meu coração disparado. Pisquei algumas vezes, tentando me convencer de que era cansaço. Mas então veio o sussurro, baixo, suave, bem atrás de mim. Virei bruscamente, mas o banheiro estava vazio. Corri para a sala, sentindo meu peito apertado. Peguei o celular pronta para ligar para alguém, quem quer que fosse, mas a tela brilhou sozinha, como se alguém tivesse tocado nela antes de mim. Uma nova mensagem apareceu. Sem nome, sem número, apenas uma frase curta. Ele me prometeu liberdade. O celular escorregou das minhas mãos. O mesmo aviso que Isabela escreveu no diário. O que eu tinha feito? O apartamento começou a parecer pequeno, sufocante. Objetos estavam ligeiramente fora do lugar, como se alguém tivesse mexido neles enquanto eu estava fora. O medo rastejava pela minha pele. Puxei um cobertor e me sentei no sofá, encolhida, tentando ignorar a sensação de que eu não estava sozinha. Mas o pior veio de madrugada. Acordei com um rangido. O som familiar de madeira velha se movendo. Meus olhos se abriram devagar. O quarto estava escuro, mas eu podia ver a luz fraca da rua iluminando a parede. Só que algo bloqueava parte da luz. Algo estava parado diante do espelho do corredor. Eu não queria olhar, mas olhei. E lá estava ela. Não seu rosto, apenas uma sombra imóvel, alta, de olhos profundos e vazios. E então, ela sorriu. O grito morreu na minha garganta. O quarto girou. E tudo ficou escuro. Na manhã seguinte, acordei na mesma posição, o apartamento exatamente como antes. Mas eu sabia, eu nunca mais estaria sozinha. Meu nome é Laura. Desde muito cedo aprendi que o mundo não oferece nada de graça. Não sou ingênua, tampouco desavisada. Trabalho como acompanhante há alguns anos, conheço os riscos da profissão e sei distinguir um encontro comum de um que pode dar errado. Mas naquela noite eu ignorei os sinais. O contato veio por mensagem. Ricardo. O nome não me dizia nada. Ele foi educado, direto e objetivo. Queria companhia para um jantar de negócios, um evento importante, dizia ele. O pagamento? Alto. Mais do que eu costumava cobrar para algo tão simples. Um jantar e nada mais. Era o que todos diziam no início. Aceitei o convite. Afinal, ele parecia confiável. Fui encontrar Ricardo em um restaurante sofisticado no centro da cidade. O tipo de lugar onde homens de terno caro fazem negócios que nunca chegam aos jornais.
Quando cheguei, ele já estava à mesa, uma taça de vinho em mãos, um sorriso controlado no rosto. Não parecia nervoso, mas notei como seus olhos analisavam o ambiente. Isso me incomodou. A conversa começou leve. Ele falava sobre investimentos, projetos e viagens. Homens assim adoravam se exibir. Mas havia algo em sua postura, uma rigidez mascarada sob a calma, que me fez manter os sentidos aguçados. Conforme o jantar avançava, a atmosfera ao redor mudou. Eu não era a única que havia notado. Os garçons hesitavam, olhavam em nossa direção de tempos em tempos. Alguns clientes pareciam inquietos. Foi então que reparei nele, um homem sentado a 2 mesas de distância, de terno escuro, discreto, mas atento a cada movimento de Ricardo. Não estava sozinho. Outro homem ao lado dele murmurava algo. Olhei para Ricardo e percebi. Ele sabia que estava sendo observado. A noite estava fria quando saímos do restaurante, mas eu mal sentia a temperatura. Meu coração batia forte, um instinto primitivo me alertando que algo estava muito errado. Ricardo segurava meu braço com firmeza, mas sem agressividade. Sua postura ainda era controlada, mas os olhos traíam sua pressa. "Para onde estamos indo?" perguntei, tentando manter minha voz firme. Ele olhou para os lados antes de responder. "Precisamos despistá-los. Confie em mim." Confiança. Uma palavra complicada vinda de um homem que eu conhecia havia menos de 1 hora. Mas no fundo, eu sabia que, se ele estava com medo, então o perigo era real. E se eu me afastasse naquele momento, corria o risco de ser pega no fogo cruzado de algo que eu não entendia. Ao dobrarmos uma esquina, notei 2 homens saindo do restaurante, apressados, em nossa direção. Ricardo acelerou o passo e eu o acompanhei, sentindo o pulso latejar. Não era uma situação comum. Não era só um cliente desconfiado ou paranoico. Aqueles homens estavam ali por ele. "Eles estão atrás de você?" perguntei, a voz mais baixa agora. Ele assentiu, olhando para trás rapidamente. "Sim." Não precisei perguntar por quê. Já sabia que Ricardo não era apenas um empresário bem-sucedido. E naquele momento, minha prioridade não era descobrir os detalhes, mas garantir que eu sairia viva daquela noite. Seguindo-o por ruas cada vez mais escuras, percebi que estávamos nos afastando do centro movimentado da cidade. Ele nos levou até um beco estreito entre prédios antigos, onde um estacionamento mal iluminado se escondia atrás de um muro pichado. "Meu carro está ali." Ele apontou para um sedã preto estacionado perto da saída. "Isso não parece uma boa ideia", murmurei. Lugares como aquele tinham poucas rotas de fuga. Se aqueles homens estivessem armados, estaríamos encurralados. Antes que pudesse argumentar, ouvi um estalo, um portão sendo empurrado. Meu estômago revirou quando vi os 2 homens entrando no estacionamento. Ricardo me empurrou suavemente para trás dele. "Fique calma." Mas eu não estava calma. E então tive uma ideia. Mantendo o celular próximo ao corpo, deslizei os dedos pela tela sem levantar suspeitas. Enviei minha localização para minha irmã. Foi um gesto rápido, uma ação automática, mas poderia ser o que me salvaria. Um dos homens falou, a voz grave ecoando pelo estacionamento. "Ricardo, você sabe que não pode fugir disso." Ele não respondeu. Ficamos ali, parados, enquanto o som distante de sirenes começava a crescer. Meu peito subiu e desceu rapidamente. Meus olhos foram para a rua além do estacionamento, esperando, rezando para que alguém aparecesse antes que fosse tarde demais. E então, as luzes vermelhas e azuis iluminaram a noite. As sirenes cortaram o silêncio da noite como uma lâmina afiada. Por um segundo, ninguém se mexeu. O eco dos pneus, rangendo contra o asfalto, reverberou pelo estacionamento. E então, as vozes no rádio dos policiais preencheram o espaço. Os 2 homens que seguiam Ricardo trocaram olhares rápidos. A tensão no ar era densa, como se cada segundo fosse um fio prestes a arrebentar.
Eu prendi a respiração quando um deles deslizou a mão para dentro do casaco. Não! A voz de Ricardo foi baixa, quase um sussurro, mas carregada de um comando definitivo. O homem hesitou. Talvez soubesse que qualquer movimento errado poderia ser sua sentença, ou talvez soubesse que naquele momento as chances estavam contra ele. A polícia chegou rápido, mais rápido do que eu esperava. O celular ainda estava quente na minha mão. Minha irmã devia ter ligado assim que recebeu minha localização. As portas das viaturas se abriram e policiais armados avançaram pelo estacionamento. Uma voz firme gritou ordens. Mãos para cima, agora! Ricardo ergueu os braços devagar, mas os dois homens tentaram recuar. Um deles hesitou um segundo a mais e foi derrubado no chão por dois agentes. O outro levantou as mãos, os olhos fixos em Ricardo, como se quisesse queimar sua imagem na memória antes de ser levado. Eu permaneci imóvel, o corpo tenso, esperando que alguém me notasse. Meu coração batia forte demais. O vento frio me atingia, mas eu estava quente, como se tivesse corrido uma maratona. Então, um dos policiais veio até mim. "Você está bem, senhorita?" A pergunta me pegou de surpresa. Eu balancei a cabeça, sentindo a adrenalina pulsando nas veias. Eu só estava com ele. Não sabia de nada. O olhar do policial era analítico, mas não hostil. "Vamos precisar do seu depoimento." Ricardo olhou para mim e por um momento vi um lampejo de algo em seus olhos. Resignação. Ele sabia que havia perdido. Os policiais começaram a revistá-lo, algemando seus pulsos sem brutalidade, mas sem delicadeza também. "Ricardo Vasconcelos, você está preso por associação a crimes financeiros e fuga da justiça." Eu não conseguia tirar os olhos dele. Ele abriu um sorriso pequeno. "Você foi esperta, Laura." Não respondi. Não sabia o que dizer. Parte de mim sentia alívio. Outra parte, talvez uma pequena e insana curiosidade sobre quem Ricardo realmente era. Minha irmã chegou minutos depois, correndo até mim com lágrimas nos olhos. Eu senti seus braços ao redor do meu corpo antes mesmo de me dar conta de que ela estava ali. "Eu achei que você estava morta", ela murmurou, sua voz embargada. Abracei-a de volta, deixando meu corpo finalmente relaxar. Eu estava segura, mas algo me dizia que essa história ainda não havia terminado. Nos dias que se seguiram, tentei retomar minha rotina, mas era como andar por uma cidade que não parecia mais a mesma. O ar parecia diferente, o barulho das ruas mais distante. E eu, de alguma forma, também não era a mesma. A notícia da prisão de Ricardo se espalhou rápido. Manchetes em portais de notícias revelavam que ele estava envolvido com lavagem de dinheiro e evasão de divisas, empresas fantasmas, subornos, transações internacionais. Um esquema grande que envolvia gente muito poderosa. E eu, por acidente ou destino, havia estado bem no meio disso. Minha irmã não parava de insistir que eu deveria me afastar desse tipo de vida. E se não fossem só negócios? E se fosse algo pior? Ela tinha razão. Mas eu já sabia disso antes mesmo dela dizer. A questão era outra. Como apagar aquela noite da minha mente? Como esquecer o olhar de Ricardo antes de ser levado? O meio sorriso, como se ainda tivesse cartas na manga. Nas noites seguintes, sonhei várias vezes com o estacionamento, com as sirenes e os passos apressados dos policiais ecoando ao meu redor. Mas o que me assombrava de verdade era a sensação de que ainda estava sendo observada. No terceiro dia depois da prisão, algo aconteceu. Voltei para casa depois de um encontro com um cliente habitual. Assim que fechei a porta, senti um arrepio percorrer minha nuca. Olhei em volta, o apartamento estava escuro, mas parecia diferente. Na mesa da cozinha, algo me fez parar. Um envelope branco. Eu não tinha deixado nada ali. Minha respiração ficou curta. Caminhei devagar até a mesa, como se algo pudesse saltar dali a qualquer momento.
Meus dedos hesitaram antes de abrir o envelope. Dentro, um bilhete escrito à mão. Nada termina assim tão fácil. Meus pulmões congelaram. O bilhete não tinha assinatura, mas eu sabia de quem era. Ricardo. O medo tomou conta de mim. Como? Como ele conseguiu mandar isso? Ele estava preso. A polícia o havia levado. Mas ali estava, uma prova silenciosa de que, de alguma forma, ele ainda tinha alcance. Então, outro detalhe me fez estremecer. Meu nome, escrito no canto do envelope. Não Laura, mas meu nome verdadeiro. Minhas pernas cederam e precisei me apoiar na mesa. Eu tinha escapado naquela noite, mas será que realmente estava livre? Naquele momento percebi a verdade. Eu não era apenas uma testemunha casual. Tinha visto algo, sabia demais. E Ricardo, ele não estava acabado. Se havia algo que aprendi com aquela noite, era que certas histórias nunca terminam de verdade. Algumas apenas ficam esperando a hora certa para recomeçar. Meu nome é Elisa, tenho 28 anos e trabalho como acompanhante há alguns anos. Sei que muita gente julga esse tipo de vida, mas para mim é apenas um trabalho. Aprendi a ser discreta, a perceber intenções nos olhares e a evitar problemas antes que aconteçam. Pelo menos até aquela noite. O jantar com Fábio parecia mais um encontro rotineiro. Ele me encontrou através de um contato confiável. Foi respeitoso desde o primeiro momento e parecia um homem bem-sucedido. Vestia um terno caro e tinha aquele tipo de confiança que só vem com dinheiro e poder. O restaurante que escolheu era sofisticado, iluminado por velas e com uma música ambiente agradável. Parecia um cenário seguro. Durante a refeição, conversamos sobre trivialidades. Ele falava de investimentos e viagens e eu fingia interesse, sorrindo nos momentos certos. Mas mesmo enquanto conversávamos, havia algo dentro de mim que não se acalmava. Um incômodo sutil, uma sensação de que algo estava errado, embora eu não soubesse exatamente o que. Observei Fábio com mais atenção. Seus olhos desviavam constantemente para a entrada do restaurante, como se estivesse esperando alguém. Em certos momentos, ele tocava o celular, mas nunca o pegava de fato. Apenas passava os dedos sobre a tela desligada, como se estivesse ansioso por algo. Meus instintos me alertaram, mas eu não queria parecer paranoica. Talvez fosse apenas um hábito dele, ou talvez fosse só a minha mente pregando peças. Quando terminamos de comer, ele insistiu em me levar até o carro. Sorri educadamente e recusei, como sempre fazia. Nunca gostava de expor onde deixava meu veículo. Era um pequeno hábito de autoproteção, um dos muitos que aprendi com o tempo. Ele não insistiu, apenas deu um sorriso que me pareceu estranho e me desejou boa noite. Saí do restaurante e senti o ar fresco da noite. O estacionamento era amplo, mas estava quase vazio. Apenas alguns carros espalhados e os postes de luz lançavam sombras longas no asfalto. Caminhei até meu carro, tentando ignorar o frio na espinha que sentia assim que pisei ali. Então, ouvi os passos. No início, tentei me convencer de que era só outra pessoa indo para o carro. Mas então percebi que os passos se ajustavam ao meu ritmo. Quando parei para procurar minhas chaves na bolsa, os passos pararam também. Meu coração acelerou. Olhei para trás e vi 3 homens. Eles estavam a alguns metros de distância, andando devagar. Um deles sorria de um jeito que me fez gelar. Meu corpo inteiro entrou em alerta. Apertei as chaves na mão e recomecei a andar, agora mais rápido. Mas quando dobrei entre 2 carros, um deles se adiantou e bloqueou meu caminho. Os outros se aproximaram. O cheiro de álcool e cigarro era forte. "Para onde a pressa, princesa?" Um deles disse, e naquele instante eu soube. Estava encurralada. Meu corpo inteiro ficou tenso. Cada músculo, cada nervo, tudo dentro de mim gritava para que eu reagisse. Mas como? 3 homens, cercando-me em um estacionamento vazio. Não tinha ninguém por perto.
Minha única opção era sair dali o mais rápido possível. Tentei manter a calma. Se demonstrasse pânico, eles perceberiam que tinham total controle da situação. Inspirei fundo e fingi um sorriso, tentando parecer despreocupada. Olha, rapazes, acho que vocês estão no lugar errado. Só estou indo para casa. O homem que bloqueava minha passagem riu, um som baixo e desagradável. Que coincidência! A gente também estava pensando em te acompanhar. Os outros riram junto. Um deles deu um passo para o lado, me fechando ainda mais. Meu coração batia tão forte que podia ouvi-lo. Foi aí que meus olhos encontraram uma chave de roda, jogada ao lado de um pneu sobressalente, perto do carro ao meu lado. A ideia me atingiu como um relâmpago. Eu tinha que agir rápido. Sem pensar duas vezes, joguei minha bolsa no rosto do homem à minha frente e mergulhei para pegar a chave de roda. Meus dedos agarraram o metal frio ao mesmo tempo que um deles avançou para me segurar. Girei com toda a força. O impacto foi seco, um baque que fez ecoar no estacionamento. Acertei o braço do homem, que recuou com um grunhido de dor. Os outros congelaram por um segundo, surpresos. Aquele era o momento. Corri. Ouvi xingamentos atrás de mim. Passos apressados me seguiram. Meus pulmões queimavam enquanto me impulsionava para a frente. O desespero me mantinha em movimento. Eu só precisava de uma saída, de uma chance para fugir. Foi quando ouvi o som que mudou tudo. Um apito estridente cortou o silêncio da noite. Alguém estava ali. A luz forte de uma lanterna varreu o estacionamento. Uma voz firme ecoou. Ei, o que está acontecendo aqui? O segurança. Não precisei olhar para trás para saber o que os três decidiram. O som dos passos correndo na direção oposta me disse tudo. Eles fugiram. Minhas pernas fraquejaram, mas continuei correndo até chegar perto do segurança. Meu peito subia e descia rápido demais, como se eu não conseguisse puxar ar suficiente. O homem se aproximou, mantendo uma distância segura. Você está bem? Demorei alguns segundos para conseguir responder. Minhas mãos tremiam. Eu quase fui atacada. O segurança olhou para o estacionamento, os olhos atentos. Pegou o rádio preso ao uniforme e chamou reforço. Fica aqui, a polícia já está vindo. Eu assenti, mas no fundo sabia que aqueles homens já tinham desaparecido. E mesmo que a polícia chegasse, algo dentro de mim me dizia que esse tipo de medo não desaparece tão fácil. Minhas pernas ainda tremiam quando me encostei na parede próxima ao segurança. O frio da noite parecia ter dobrado de intensidade, ou talvez fosse apenas meu corpo reagindo ao choque. Eu tentava recuperar o fôlego, mas cada respiração vinha curta e irregular. Meu peito subia e descia rapidamente, como se estivesse prestes a desmoronar. O segurança manteve os olhos atentos ao estacionamento, segurando firme o rádio enquanto esperava reforços. Você conseguiu ver o rosto deles? Ele perguntou, sua voz firme, mas não agressiva. Fechei os olhos por um momento, tentando reorganizar os pensamentos. Sim, 3 homens. 2 morenos, um com barba, o outro careca. O terceiro tinha cabelo claro, parecia mais jovem. Minha voz saiu mais baixa do que eu queria. Ele assentiu. Eles fugiram assim que me viram, mas a polícia já está vindo. Fica tranquila, moça. Tranquila. Como eu poderia ficar tranquila depois do que tinha acabado de acontecer? Minutos depois, as luzes vermelhas e azuis das viaturas iluminaram a entrada do estacionamento. 2 policiais saíram rapidamente, as mãos próximas às armas, os olhos atentos ao ambiente. O segurança se adiantou e explicou o que tinha acontecido, apontando na minha direção. Um dos policiais veio até mim. Você é a vítima? A palavra vítima me fez estremecer. Eu nunca quis estar naquela posição. Engoli em seco e assenti. Pode nos contar exatamente o que aconteceu? Tentei respirar fundo e comecei a contar tudo, desde o momento em que percebi os passos atrás de mim até o momento em que usei a chave de roda para me defender. O policial anotava em um pequeno bloco, fazendo perguntas pontuais. Eles chegaram a te tocar? Balancei a cabeça.
Não, mas um deles bloqueou minha passagem. Se eu não tivesse reagido, minha voz falhou por um instante. Ele não pressionou, apenas assentiu. Você fez o certo se defendendo. Mas olha, moça, esses caras podem já ter feito isso antes. Se você lembrar de mais algum detalhe sobre eles, qualquer coisa, pode nos ajudar a encontrá-los. Fechei as mãos em punho. Saber que eles poderiam ter atacado outra pessoa antes de mim fez um nó se formar no meu estômago. O outro policial olhou para o segurança. Tem câmeras aqui? O homem fez uma careta. Infelizmente não nessa área do estacionamento, mas tem algumas na entrada e na saída. Aquilo me deixou ainda mais frustrada. Era óbvio que aqueles homens sabiam exatamente onde agir. Os policiais terminaram de coletar as informações e me passaram um cartão. Se precisar de mais alguma coisa, nos procure. Mas se notar qualquer coisa estranha, não hesite em chamar a polícia imediatamente. Assenti, segurando o cartão com força. Enquanto a viatura se afastava, percebi que o perigo imediato tinha passado. Mas dentro de mim, algo estava diferente. Eu não era mais a mesma e duvidava que algum dia voltaria a ser.